Hoje nós vamos falar sobre este tema, Deus busca, Deus procura um relacionamento de amor com você. Esse é o tema, Deus busca um relacionamento de amor com você. Hoje nós vamos dar uma olhada para uma pessoa que viveu há 3.500 anos atrás. Ele é um herói da fé, alguém que não é simplesmente honrado e reconhecido pelas igrejas cristãs, mas os judeus também o consideram um grande líder. Ele é alguém tão importante que não só os cristãos e os judeus os consideram um grande líder, como também os muçulmanos o consideram um grande e respeitado líder. Então, cristãos, judeus e muçulmanos concordam que Moisés é um grande, ou foi um grande homem. Nós vamos olhar para a vida desse homem que viveu, como eu disse, 3.500 anos atrás, porque a vida dele ilustra algo que nós precisamos compreender agora. Se nós queremos viver a vida da maneira certa, da maneira de Deus, então nós temos que compreender alguma coisa que estava na vida de Moisés. Bom, Moisés nasceu durante um tempo de escravidão, você sabe disso. O povo dele estava sendo oprimido. De fato, as coisas só pioraram, porque o povo hebreu estava se multiplicando, morando na terra do Egito, e o faraó se preocupou com esse crescimento do povo hebreu, e decidiu que eles deveriam matar todo bebê, menino hebreu que nascesse. Então você percebe, é um tempo difícil, é um tempo terrível para engravidar, é um tempo terrível para nascer, mas ainda assim Deus preservou a vida de Moisés, e de uma maneira assim até irônica, Deus usou a família do faraó para proteger o menino Moisés. Deus usa a família do faraó para criar Moisés, uma pessoa que Deus iria usar mais tarde para libertar o seu povo do domínio do Egito. Então Deus usa o próprio faraó para libertar ou para cuidar de Moisés. Deus estava, irmãos, absolutamente no controle. Era invisível, ninguém estava vendo, ninguém sabia, mas Deus estava fazendo isso. Era real, estava acontecendo. E foi isso que nós vimos na semana passada. Essa semana nós vamos adiantar um pouco, vamos um pouco mais à frente na vida de Moisés e ver o que lhe aconteceu. Moisés cresceu e se tornou um adulto jovem, não tão jovem, talvez aí na casa dos 40 anos, entrando na meia-idade. Moisés está ciente de que o seu povo é escravo, e ele também está ciente da sua história, ele está ciente da sua origem. E aí no capítulo 2 do Êxodo, nós lemos sobre a sua vontade de fazer alguma coisa para libertar o seu povo. Então ele vê um egípcio abusando de um hebreu, ele interfere na situação e ele acaba matando o egípcio, mas ele pensa que ninguém havia visto. Um pouco mais tarde ele vê 2 hebreus brigando, e mais uma vez Moisés se move como alguém que acha que precisa fazer alguma coisa, e ele intervém naquela situação ruim. E quando ele intervém naquela briga, um dos hebreus lhe diz exatamente isso daqui: quem pôs você como nosso chefe, ou como nosso juiz? Você está querendo me matar como matou o egípcio? Então veja o crime que ele havia cometido. Ele acha que está em segredo, mas não, as pessoas já sabiam. Faraó descobre isso, Faraó quer matá-lo, e então ele foge do Egito.
e ele vai para um lugar chamado Midian. Agora preste atenção, Midian, irmãos, não é nenhuma Copacabana, Midian não é nenhuma Guarapari, Midian nem tampouco se parece com Santa Clara. Midian é um lugar muito ruim, fica na Península Árabe, onde muitas tribos nômades passam por ali e viviam por ali nos tempos de Moisés. Ele chega a Midian e novamente ele se encontra no papel de libertador, porque ele vê um grupo de meninas pastoras tentando dar água para as suas ovelhas e cabras, e um grupo de pastores homens que chegam e enxotam as meninas dali daquela fonte. Moisés intervém e novamente ele defende as mulheres, e Moisés demonstra que ele é um tipo de pessoa que deseja fazer a coisa do seu jeito. E por causa daquele ato heróico, Moisés acaba fazendo uma conexão com aquelas famílias, e ele vai vivendo ali em Midian, ele se instala ali, ele é um estrangeiro em outro país, ele fica ali por muito tempo, mais ou menos 40 anos, durante esses 40 anos, o faraó morre, outro faraó assume o seu lugar, mas as coisas só ficam piores para o povo hebreu escravo no Egito. Aí você pensa só, Moisés passa esses 40 anos tranquilos, está ele ali tomando conta das ovelhas, ele formou uma família, ele vê os seus filhos crescerem, seus cabelos ficando brancos, ele vai envelhecendo feliz, feliz. Um dia Moisés acorda e ele espera ser mais um dia qualquer, mais um dia de trabalho, apenas mais um dia normal. Ele está lá do outro lado do deserto procurando lugares e pastagens melhores para as suas ovelhas. Ele leva suas ovelhas para pastos verdejantes. E então, embora Moisés estivesse esperando que fosse um dia normal, algo acontece. Vamos ver Êxodo 3, de 1 a 6, diz assim: Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o Monte Sinai, o Monte Sagrado. Ali o anjo de Deus apareceu a ele numa chama de fogo no meio de um espinheiro. Então tem um espinheiro e esse espinheiro está ardendo em chamas. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não queimava. Então ele pensou: que coisa esquisita, por que será que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Vai imaginando e vai construindo a cena. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando mais perto para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro e disse: olha o que Deus disse: Moisés. Eu acho que Deus falou assim. Talvez alguns pensem que Deus tenha falado Moisés, mas para mim Deus falou: Moisés, Moisés, estou aqui. Ah, não, mas aí Moisés não responde assim, né? Moisés responde assim: estou aqui. Porque ele toma um susto, ele não acha que é, meu Deus, o que é isso, não é? Deus disse: pare aí, tire as sandálias, pois o lugar onde você está é um lugar sagrado. E Deus continuou: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Aí a reação de Moisés, preste atenção, é importante. Aí Moisés cobriu o rosto porque ficou com medo de olhar para Deus. A cena: Moisés vê um espinheiro, esse espinheiro está pegando fogo, mas o espinheiro não se consome. Ele acha esquisito, ele se aproxima, mas é Deus que está ali se manifestando. E Deus diz: pare, sou eu, sou Deus, o Deus dos seus antepassados, pare. E quando Moisés percebe que é Deus, ele cobre o rosto, ele tem medo de Deus. Agora, irmãos, existem muitos outros versos sobre o arbusto em chamas, nós vamos ver isso na semana que vem,
quando nós vamos ver quando Deus convocou Moisés para se juntar a ele naquilo que Deus estava fazendo. Mas essa semana nós vamos focar nessa primeira parte. Moisés vê algo em comum. Moisés não está naquele lugar buscando Deus, gente. Moisés está cuidando das suas ovelhas, da sua rotina normal. É Deus quem faz o movimento, é Deus quem vai até Moisés, é Deus quem faz algo em comum para encontrar Moisés. Deus fala do meio do arbusto: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Esse é o Deus que Moisés havia aprendido do seu povo. Era o Deus que, como hebreu, ele ouvira falar a respeito. Esse é o Deus que Moisés respeitava. Esse é o Deus que estava ali para encontrar Moisés no encontro direto. Moisés já era submisso a Deus, nós sabemos disso. Mas o versículo 6 dessa passagem parece indicar que esse tipo particular de encontro é uma coisa totalmente nova. Moisés está se aproximando, e ele está próximo de Deus, e é uma experiência totalmente nova, porque o versículo 6 diz que ele fica com medo, ele tapa o rosto, ele tem medo. Nós precisamos lembrar dessa frase, para construir a ideia dessa mensagem. Ele ficou com medo de olhar para Deus, porque era algo absolutamente novo para ele. Tá certo, ele ouviu a respeito de Deus, ele sabia quem era Deus, mas essa proximidade com Deus, essa intimidade com Deus, é algo realmente novo, e é tão ameaçador que assusta Moisés. Moisés recebe algo aqui, porque Deus está tomando a iniciativa. Eu quero lembrar você, Moisés não está ali numa busca, Moisés não está ali em jejum, em oração, ele não subiu o monte para buscar a Deus, não, ele está cuidando das ovelhas, ele está no seu cotidiano, na sua normalidade, e o Deus real falando com uma pessoa real, é Deus que inicia essa conversa. Moisés, no meio do deserto, num dia qualquer da sua vida em Midian, ele esperava ser apenas mais um dia, mas o que faz daquele dia um dia especial é o próprio Deus. Deus faz algo incrível. Deus está buscando Moisés e Deus o encontra no meio do deserto. É Deus quem toma a iniciativa. Deus procura um relacionamento de amor com cada um de nós. É Deus quem toma essa iniciativa. Ele quer que nós o conheçamos, e Ele quer que nós o conheçamos de uma maneira especial. Querido, isso está por toda parte na Bíblia. Então essa é a minha primeira questão que eu quero abordar. Deus procura um relacionamento de amor conosco. Isso é claro em toda a Bíblia. No Evangelho de João, quando Jesus está fazendo a oração conhecida como a oração sacerdotal, Ele orou por mim, Ele orou por você. E Ele diz no versículo 3, e a vida eterna é esta, que eles, eu e você, eles conheçam a Ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Você vê o que é a vida eterna? É conhecer Deus. Conhecer Deus. A vida eterna é essa, que conheçam a Ti. Conhecer no sentido de se relacionar. Quando o apóstolo Paulo ora pelos novos cristãos na igreja em Éfeso, ele usa o mesmo tipo de palavra. Ela surge novamente, versículo 17, capítulo 1, e peço ao Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam, como devem conhecer. Esse conhecer é no sentido de se relacionar, que o Espírito, que Deus dê a vocês, o seu Espírito, para quê? Não é para vocês servir a Deus, não, é para que nós o conheçamos. Deus deseja que nós o conheçamos, porque esta é a vida verdadeira. Isso está no Velho Testamento também. Eu vou citar apenas um verso de Isaías. Deus está falando com o seu povo Israel, e Deus fala como Israel é um povo especial, é um povo chamado para anunciar ao mundo quem é Deus.
Então Deus está falando com Israel, versículo 10 do capítulo 43, povo de Israel, você é a minha testemunha, você é o servo que eu escolhi para que me conheça e creia em mim, e entenda que eu sou o único Deus, antes de mim não houve nenhum outro Deus, e nunca haverá outro depois. Nós somos servos e testemunhas de Deus, de forma que nós podemos conhecer, crer em Deus. Irmãos, está por toda parte. Se você tomar a Bíblia e dividi-la por temas, você pode fazer assim: os 2 primeiros capítulos, Deus cria o homem para ter um relacionamento com Ele, capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis. No capítulo 3 de Gênesis, o homem cai e sai da presença de Deus. Então, ao longo de toda a Bíblia, segunda parte, até os últimos capítulos de Apocalipse, Deus tentando buscar restaurar esse relacionamento com o homem. E a terceira e última parte, os 2 últimos capítulos da Bíblia, em Apocalipse, esse relacionamento é restaurado e o homem pode viver na presença de Deus. Você entende? A Bíblia inteira é um livro que fala de um Deus, ou do Deus Criador do universo, que tenta buscar um relacionamento de amor conosco. Então a Bíblia inteira fala de como Deus está restabelecendo esse relacionamento entre nós e Ele. Deus está buscando esse relacionamento de amor conosco. A Bíblia está cheia de pessoas e histórias de pessoas que se relacionaram com Deus. Veja, querido, a Bíblia não é apenas um amontoado de leis, de datas, de batalhas. A Bíblia é sobre pessoas. A Bíblia não é um livro de regras que diz: não faça isso, não faça aquilo, se fizer isso vai acontecer um castigo sobre a sua vida, e se você fizer isso... Você entende? A Bíblia é sobre relacionamento. A Bíblia é a história de Deus buscando um relacionamento com as pessoas. Abraão, Moisés, Davi, José, os profetas. Se você conhece essas pessoas de sua própria experiência de ler a Bíblia, ou se você não conhece, acredite em mim, todas essas pessoas tiveram um relacionamento, uma comunicação viva com Deus. O Novo Testamento é a mesma coisa. Maria, Pedro, Paulo, Estevão, João, nós olhamos para as suas biografias, para as histórias das suas vidas, e nós vemos o que foi escrito sobre eles, sobre o relacionamento que eles tinham com Deus, pessoas se relacionando com Deus. Sabe, irmãos, nós olhamos para a Bíblia e nós costumamos pensar ou avaliar as pessoas da Bíblia como sendo pessoas melhores do que nós, pessoas especiais, pessoas que Deus viu algo nelas de tão especial, que ele quis se relacionar com elas. Queridos, Moisés, Josué, José, Daniel, Abraão, eram tão homens e tão falhos como eu e você somos. Pedro, Paulo, João, Mateus, eram tão falhos como eu e você somos falhos. E a Bíblia mesmo assim conta a história de que Deus estava buscando um relacionamento de amor com esses homens. Agora eu sei que alguns de vocês devem estar sentados aí pensando: pastor, tudo bem, eu sei disso, pastor. Agora, pastor, me conte algo que eu ainda não sei. Eu entendo, essa questão que eu estou abordando é muito básica, eu sei. Mas antes de partir para outra coisa um pouco menos básica, eu preciso lhe perguntar algo. Sim, é básico, mas você vive como se o seu relacionamento com Deus fosse a coisa central na sua vida. Você vive isso. Você vive como se o relacionamento que você tem com Deus fosse a coisa mais importante da sua vida. Você vive dessa maneira. Porque, querido, uma coisa é saber que Deus busca um relacionamento de amor conosco, outra coisa é viver isso, praticar isso. Porque no final das contas,
Não importa se você sabe ou deixa de saber, o que importa é você vive uma vida centrada em Deus, porque essa é a única coisa que conta. Você realmente está experimentando Deus na sua vida, não é apenas um tipo de teologia, um tipo de doutrina, é vida, é uma vida em torno desse relacionamento. Querido, a criação não é um acidente. A criação do universo ao nosso redor não é apenas um lugar que Deus nos colocou para existir, não. A criação é um lugar que Deus formou de maneira que haja um espaço onde eu e você possamos realmente ter um relacionamento com Ele. Ele, Deus. Toda a criação tem esse propósito, ser um espaço onde eu e você possamos ter um relacionamento com Deus. Eu já mencionei que o propósito da Bíblia é estabelecer um contato de relacionamento entre nós e Deus. Deus está falando com as pessoas, Deus está trabalhando pelas pessoas, Deus está buscando as pessoas, Deus está salvando as pessoas de uma vida vazia, sem Ele. E então, queridos, quando nós comparamos a nossa história de vida com todas essas histórias dessas pessoas, o que a nossa história diz? Essa é a grande questão, o que a nossa história diz. A gente lê sobre homens e mulheres que tiveram encontros maravilhosos com Deus, e as histórias desses encontros, o que a nossa história diz? Uma coisa é falar sobre a importância de Deus em nossas vidas, outra coisa bem diferente é viver desse modo. Uma das coisas mais óbvias sobre nós como igreja, segunda igreja, nós somos uma igreja muito ativa, muito ativa. Nós amamos atividade, nós amamos ação. Contribuímos para o sustento de 13 missionários espalhados pelo mundo. Nós estamos desenvolvendo uma série de campanhas e projetos, e muitas vezes ao mesmo tempo. A nossa declaração de missão é formada por vários verbos de ação: proclamação, edificação, serviço, comunhão, adoração. Nós amamos atividade. As nossas crianças, você acabou de ver, elas estão crescendo nesse clima de serviço na igreja, elas estão envolvidas em praticamente todas as atividades que os adultos desenvolvem aqui. Durante a semana elas frequentam ensaios e musicais, ensaios de coreografia, que demandam horas de envolvimento direto. Nós temos dezenas, melhor dizendo, centenas de voluntários trabalhando em diversas áreas na nossa igreja. Temos pessoas aposentadas que estão envolvidas ativamente no serviço da igreja. Algumas pessoas aposentadas estão tão envolvidas que trabalham mais hoje do que trabalhavam quando tinham carteira assinada. Não há nada de errado com isso. Não há nada de errado com estar ocupado o tempo todo com o serviço da igreja, mas nós temos que fazer uma pergunta: onde o nosso relacionamento com Deus se encaixa na nossa vida ativa? A gente discursa, Deus é importante, o relacionamento com Deus é importante, mas nós vivemos isso? O Êxodo é um livro de ação. Todos nós deveríamos gostar de ler o Êxodo. É um livro de ação, tem ação o tempo todo. É um livro com tanta ação que virou até novela, que nunca acaba, não é? Que nunca acaba. Ok, não é? Nós encontramos arbustos em chamas, manifestações sobrenaturais, pestes, chuvas de fogo, mar se abrindo, coisas desse tipo, ok. Mas há uma outra história, a história escondida no meio de tudo isso. Existe a história embutida no livro de Êxodo sobre o relacionamento de Moisés e Deus. Eu ouso dizer que essa é a grande história do Êxodo. Eu quero avançar mais 40 anos na vida de Moisés. Vamos fazer assim: quando ele nasceu, ele é encontrado no rio Nilo, ele é criado pela filha do faraó até os 40 anos. Aos 40 anos ele mata o egípcio, ele foge. E ele vai para o deserto de Midian, lá ele encontra Jetro e a sua família, e ele forma a sua própria família. Ele passa mais 40 anos, até que Deus se manifeste na sarça ardente. Ele tem 80 anos. Vamos adiantar mais 40 anos, Moisés agora tem mais de 100 anos, em torno de 120 anos. Muitas coisas aconteceram em sua vida.
Deus usa Moisés de várias maneiras. Nós ficamos chocados com a descrição de como Moisés se encontrava constantemente com Deus. Olha o versículo 7 de Êxodo 33. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Você lembra? Eles eram nômades, eles viviam em acampamentos. Moisés tem uma tenda que ele monta do lado de fora do acampamento. Ele chama essa tenda de tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda, fora do acampamento. Note o nome do lugar: tenda do encontro. Tenda do encontro. É a tenda do encontro. Vamos seguir na leitura, e aí eu quero que você use o poder da sua imaginação, porque eu quero que você visualize o que está acontecendo. Então tem o acampamento. Moisés tem essa tenda do lado de fora, é a tenda do encontro. Sempre que Moisés ia até lá, o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Então veja o que diz aqui: Moisés tem a tenda dele e sua família. Moisés sai da sua tenda e ele começa a atravessar o acampamento. Ele vai até a tenda do encontro. Quando Moisés passa pelo acampamento, as pessoas saem das suas barracas e elas veem Moisés passando, e elas ficam observando até que ele entra na tenda do encontro. Diz o texto: assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Que coluna era essa? A Bíblia conta que esse povo que era nômade, ele era guiado por uma nuvem em forma de coluna. A nuvem andava, o povo andava. A nuvem parava, o povo acampava. Então a situação: o povo está acampado, a coluna de nuvem está parada no céu. A tenda do encontro, quando Moisés entrava, a coluna descia até a porta da tenda. Imagine isso. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada um na entrada da sua própria tenda. Agora o que diz? O Senhor fala com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento. Você entende isso? A coluna descia e o texto diz: Deus falava com Moisés face a face, como alguém que fala com seu amigo. Agora aqui está algo que se tornou uma prática comum na vida de todo o povo de Israel por um período de muitos anos: a tenda do encontro. Qualquer pessoa podia ir até lá para orar e consultar Deus e falar com Deus, mas com Moisés algo especial acontecia. Havia um sinal visível da presença de Deus. Uma nuvem em forma de coluna descia, ficava na porta da tenda. Então Moisés se encontrava com Deus face a face. O texto diz: conversando com Deus como quem falava com seu amigo. Isso descreve o nível de vida que Moisés vivia. Um intenso e profundo relacionamento com Deus face a face. Agora essa passagem continua porque Moisés está tendo uma conversa com Deus. Preste atenção. Moisés tem uma conversa muito séria com Deus, sobre a presença de Deus. Acompanhe essa conversa, versículo 12 em diante. Disse Moisés ao Senhor, olha a conversa: Tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permite saber quem enviará comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te que esta nação é o teu povo. O que Moisés está dizendo aqui? O Senhor nos tirou do Egito, e disse que vai nos colocar numa terra que o Senhor nos prometeu dar por herança, mas o Senhor não disse quem vai conosco. O Senhor também disse que eu te agrado. Então, se eu te agrado, eu quero te pedir uma coisa. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou:
Então Moisés questiona: quem é que vai nos levar até a terra prometida? Deus diz: eu mesmo. Então Moisés argumenta um pouco mais e ele diz assim: se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com teu favor, se não nos acompanhares? Moisés está preocupado com a presença de Deus. Senhor, o Senhor está dizendo que vai conosco. Se o Senhor não for, não nos envie. Porque, Senhor, se nós entrarmos nessa terra, sem a tua presença, ele continua: o que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? É uma questão séria. O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Veja, Moisés não está preocupado com que as pessoas tenham vitória em todas as lutas futuras, ou que as pessoas herdem tudo aquilo que Deus disse que elas herdariam. Moisés está nitidamente preocupado com a presença de Deus na vida dele e na vida do seu povo. Moisés está preocupado que o relacionamento de Deus com o seu povo permaneça intacto, porque ele sabe que é isso que faz a diferença na vida do seu povo, entre todos os outros povos. É isso que faz a diferença na nossa vida, querido. Ou nós temos um relacionamento com Deus, e Deus é real na nossa vida, ou nós seremos como todos os outros religiosos espalhados pela face da terra. Ou nós temos uma experiência profunda de uma presença de Deus em nossa vida, marcante, ou nós seremos como todos os outros grupos por aí, que anunciam Deus da boca para fora, mas não vivem Deus dentro do coração. O que faz a diferença na nossa vida é a presença de Deus. O que nos distingue dos demais povos não é o fato deles terem certas cerimônias religiosas, ou que eles vivam em algum lugar específico no planeta Terra. O que faz a nossa diferença é que nós temos em nosso coração a presença do Espírito de Deus, a presença do próprio Deus, um relacionamento com Deus. É isso que faz a diferença. É isso que faz a diferença na vida de um homem. Agora, o que acontece a seguir nessa história é uma das passagens que mais tocam o meu coração em toda a Bíblia, toda a Bíblia. Você lembra de Moisés quando a sarça ardia e quando ele ouve Deus falando com ele? O que Moisés faz? O que ele faz? Ele faz o quê? Ele esconde o rosto. Por quê? Por quê? Ele tem medo de Deus. 40 anos se passaram, agora ele está na tenda do encontro. Como Deus fala com ele? Algo mudou. Deus fala face a face, não é? Anos se passaram. Depois de ter estado naquela tenda com Deus muitas e muitas vezes, então Moisés, esse mesmo Moisés, no versículo 18, ele pede algo inusitado a Deus. Ele diz para Deus: peço-te que me mostres a tua glória. Algo mudou no coração de Moisés. O seu relacionamento com Deus por todos esses anos não fez com que Moisés tratasse isso como algo corriqueiro. Eu me encontro com Deus face a face todo dia. Ele não trata isso de maneira corriqueira. Esse relacionamento com Deus não cai no cotidiano, numa rotina monótona. Não! Essa relação se aprofunda cada vez mais. E agora Moisés está num ponto da sua vida que ele quer um relacionamento muito mais profundo com Deus. Tanto que o próprio Deus diz nos versículos seguintes que ele não poderia dar a Moisés o que Moisés estava pedindo, porque Moisés não resistiria, não sobreviveria a essa experiência. Isso é o que Moisés está desejando em seu coração nesse momento. Ele quer um relacionamento mais profundo com Deus. Querido, Deus está buscando esse tipo de relacionamento conosco. Antes de terminar essa mensagem, eu preciso levar você a refletir sobre essa última questão: que tipo de relacionamento você tem com Deus? Que tipo de relacionamento? Se você pensa no seu relacionamento com Deus, talvez você conclua que Deus ainda
ainda seja apenas uma ideia vaga, distante, que Ele ainda seja o Deus do seu pai, o Deus da sua mãe, mas não o seu Deus. Meu querido, se for nesse ponto que você se encontra na vida, então não existe nada mais importante que você deva fazer nesse momento da sua vida, do que responder a esse convite de Deus, para você ter um relacionamento mais profundo com Ele. Deus convida você para esse relacionamento. Não existe nada mais importante do que reconhecer que Deus é Deus, e também reconhecer que as nossas vidas precisam mudar, para girar em torno da presença de Deus. Pode ser também que você tenha experimentado esse relacionamento com Deus, você já tenha respondido a esse convite de caminhar com Deus, mas você sente que aos poucos a sua relação com Deus foi mudando e ficando em segundo plano. Então você sente que você precisa fazer algo para mudar isso. Você sente que precisa fazer alguma coisa para o seu relacionamento com Deus voltar a ser a mais alta prioridade na sua vida. Meu querido, de qualquer maneira, eu acredito de todo o coração, Deus separou esse tempo em sua vida para você fazer essa reflexão. Seu relacionamento com Deus é a mais alta prioridade na sua vida? Essa passagem me toca profundamente, porque ela demonstra que Moisés nunca estava satisfeito com onde ele estava com Deus. Nunca estava satisfeito. Esse é o segredo da grandeza desse homem. Ele nunca estava satisfeito. Ele sempre queria mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. Queridos, existe uma época em nossa vida que nós somos tão propensos às paixões, não é? Antes dos 30 anos, nós somos propensos aos arroubos da paixão, não é verdade? Fortes paixões, mas parece que com o passar dos anos, as coisas vão ficando menos encantadoras, e menos apaixonantes, e menos sedutoras. O homem vai envelhecendo, as suas paixões vão ficando para trás, o sentimento vai enfraquecendo, vai assumindo um outro nível menos robusto, menos avassalador, menos apaixonante. Parece que um homem, quando chega ou se aproxima dos 50 anos, nada mais o apaixona, nada mais o seduz, nada mais conquista o seu coração. Não com Moisés. Com o passar do tempo, Moisés foi ficando cada vez mais apaixonado por Deus. Apaixonado por Deus. Você sabe por quê? Porque o relacionamento com Deus, na vida de Moisés, se tornou a mais alta prioridade. E ele pede: Deus, me mostra a tua glória. Você quer saber de uma coisa? Deus não precisava de Moisés para libertar o povo do Egito. Você acha que Deus precisava de Moisés? Deus podia fazer assim, ó, e todos os egípcios cairiam mortos. Deus precisava de Moisés para alguma coisa? Então por que Deus vai até Moisés e diz: Moisés, se una a mim? Sabe por quê, querido? Essa é a história de Deus buscando o homem. O que Deus quer de Moisés não é a liderança de Moisés. O que Deus quer de Moisés é o coração de Moisés. Esse ou essa é a história mais importante no Êxodo. No meio de todas essas coisas que Deus está fazendo em Israel, no meio de tudo isso que está acontecendo na vida de Moisés, o que Deus sempre quis é onde Moisés finalmente chegou, num estado de um homem completamente, totalmente, profundamente apaixonado por Deus. Eu quero conhecer mais, eu quero mais de Deus. E então agora, nesse momento, nós precisamos fazer essa pergunta a nós mesmos: este é o clamor do nosso coração? Esse é o clamor do seu coração?
Você quer mais de Deus? Ou você está satisfeito com a sua vidinha, com aquilo que você já conhece de Deus? Você quer mais de Deus? Deus quer mais de você. Deus anseia por mais de você. A sua história de vida não é a história de como um menino que nasceu pobre e fez sucesso, e ganhou dinheiro, e fez faculdade, e tem empresas, e criou uma família, e teve netos, e morreu velho. A sua história de vida é uma história em que Deus busca o tempo todo um relacionamento com você. Com você. A bola está conosco. O primeiro passo, o primeiro movimento Deus já fez. Ele busca o que nós vamos responder, o que nós vamos dizer. Esse homem, quando encontra Deus, ele tapa o rosto, ele tem medo de Deus. 40 anos se passaram, agora ele fala com Deus face a face. Talvez ele pudesse considerar isso algo rotineiro, monótono, cotidiano, mas não. Ele está tão cheio da paixão de Deus, que ele diz: eu quero mais, mostra-me mais. Ele chega exatamente onde Deus queria que ele chegasse. Moisés, eu não posso mostrar mais de mim para você. Você não suportaria, Moisés. Mas eu tenho uma ideia, Moisés. E aí o diálogo continua e Deus diz assim: aqui há um lugar perto de mim, Deus diz, onde você poderá ficar. Eu porei você numa rachadura da rocha. Esse texto é lindo. E aí Deus combina com Moisés um plano. Moisés, está vendo aquela rocha? Tem uma fenda naquela rocha. Ela não é uma rocha perfeita. Ela foi ferida. Ela tem uma fenda. Você vai entrar na fenda da rocha, e eu vou colocar a mão sobre a fenda, e vou tapar os seus olhos, e eu vou passar pela fenda, e quando eu passar eu vou tirar a mão, e você vai me ver pelas costas, Moisés. E é exatamente o que acontece. E Moisés tem essa experiência mais profunda com Deus. Querido, a Bíblia diz que Jesus é a rocha dos séculos. Jesus é a rocha que foi ferida por nós. Nós somos colocados na fenda da rocha. E quando somos colocados na fenda da rocha, quando estamos em Jesus, nós podemos experimentar Deus de uma maneira mais profunda. Ele é a rocha fendida. Ele é a rocha ferida. Você está em Cristo. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu falo para você que já caminhou com Deus numa intimidade mais profunda e hoje se sente distante. Eu falo com você que nunca caminhou com Deus e precisa tomar uma decisão. E eu falo com você que já caminha com Deus, mas que, como Moisés, apesar de ver Deus face a face, você deseja mais de Deus. Seja onde for que você esteja, eu desafio você nessa hora a assumir o compromisso de buscar e de atender, melhor dizendo, o convite de Deus para um relacionamento mais profundo. Você quer ir a águas mais profundas? Cabeça curvada, os olhos fechados, aí onde você está, fique de pé. Eu quero orar por você. Eu sou o primeiro. Eu quero mais de Deus. Quero mais de Deus.
Pai, assim como teu servo Moisés teve aquela experiência de aprofundamento na tua presença, injeta em nosso coração este mesmo desejo, esta mesma paixão, esta mesma vontade, este mesmo fogo. Nós não queremos viver a rotina monótona de um cristianismo sem efeito, de um cristianismo cerimonial, ritualista. Não queremos viver a monotonia de uma relação distante. O que queremos, Deus, é nos aprofundar numa experiência contigo mais profunda, mais profunda, mais profunda. Leva-nos a essa experiência, Pai. Abre o nosso coração, Deus. Nós o entregamos a Ti nesta hora. E o que desejamos é um encontro mais profundo contigo. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você pode dizer amém? Amém. 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 Tome a